Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para compartilhar com você uma passagem da palavra do Senhor, da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Vamos falar de escatologia. Vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Essa é uma parábola que tem muita controvérsia, muita compreensão errada acerca dessa passagem. Nós iremos aqui procurar analisar o texto e esclarecer à luz das Escrituras. Bom, eu quero iniciar lendo o texto bíblico. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1 ao verso 13. Diz a palavra do Senhor. Parábola das 10 virgens, né? Diz o texto. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas. Verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao encontro dele. Verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E depois, antes, aos que o vendem e comprai. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. O verso 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa é uma passagem, uma parábola que ela é muito discutida no contexto escatológico, e eu estou aqui para esclarecer à luz das Escrituras, à luz daquilo que eu consigo entender aqui na palavra do Senhor, com o auxílio de alguns livros também, sobre essa parábola. Bom, em primeiro lugar, eu quero trabalhar com vocês aqui 2 versos que são versos chaves, que irão dar base para a compreensão dessa parábola. O primeiro é o verso 1 e depois o verso 13. Note que começa então, esse então dá uma ideia de continuidade. Aí ele diz, ou depois, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o texto está dentro de um contexto inserido, que é o contexto imediato. E o contexto que ele está inserido é o contexto de Mateus, capítulo 23, capítulo 24. Em especial, o capítulo 24, o Senhor Jesus, ele faz algumas afirmações ali relacionadas à destruição do templo, que o templo seria destruído, que não ficaria ali pedra sobre pedra. Então, seus discípulos perguntam: Senhor, quando sucederão essas coisas? Qual o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, Jesus se utiliza de Mateus 24 e 25 para estar respondendo a esses questionamentos. Ou seja, quando o templo será destruído? Jesus vai falar sobre algumas coisas relacionadas à destruição do templo que aconteceu no ano 70 da era cristã. Qual o sinal da tua vinda? Aqui refere-se à segunda vinda. E da consumação dos séculos, do fim de todas as coisas, né? A consumação de uma era para o início de um novo tempo, de uma nova fase. E aí Jesus vai respondendo acerca disso. Então, em Mateus 24, ele vai falar sobre 70, a destruição do templo, ele vai falar sobre acontecimentos ali anteriores à sua segunda vinda, que são os acontecimentos da tribulação. O próprio Mateus 24, verso 29, fala que a segunda vinda será após a tribulação daqueles dias. Então, o texto vai falar da tribulação. Mas também fala da segunda vinda de Cristo para implantar o reino milenar. Então, o contexto aqui é esse. Por essa razão que o verso 1 vai dizer: Então o reino dos céus será semelhante a
10 virgens. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele está falando dentro desse contexto e ele está falando aqui sobre o reino dos céus. É importante saber que reino dos céus não é reino nos céus. É um reino que tem uma característica celestial, é um reino que não é desta terra, é um reino que nunca não foi comparado, não pode ser comparado com nenhum outro reino. É o reino de Deus, o reino de Cristo aqui na terra, que será o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então, o reino dos céus, ele está falando como será? Será semelhante a. E aí ele vai descrever 10 virgens. Só que é interessante que a cronologia aqui é muito exata. A cronologia vai descrever primeiro o Senhor Jesus voltando e então o reino sendo estabelecido. Jesus volta, depois ele reina. Jesus volta, depois ele reina, conforme já foi predito pelos profetas lá no Antigo Testamento. O próprio Daniel fala sobre isso. Primeiro Jesus volta, depois ele reina. Daniel 2, Daniel 7, isso fica muito claro. Zacarias também e outras passagens da palavra do Senhor. Então é sobre isso que o texto está falando. Uma outra consideração aqui que deve nos ajudar, antes da gente avançar, é sobre a compreensão de parábolas. Queridos, uma parábola ela não deve ser entendida nos seus detalhes ao extremo, para que não haja exagero na interpretação. Mas a parábola deve ser entendida como a verdade central, ou seja, qual é a verdade central que esse autor inspirado quer transmitir ao utilizar essa parábola. Vou dar um exemplo aqui. Quando o Senhor Jesus fala sobre a parábola do samaritano, qual era o propósito dessa parábola ser utilizada? Não era de forma nenhuma falar sobre batismo, falar sobre 2.000 anos que a igreja estaria na terra, sobre o terceiro dia, o terceiro 1.000 anos, né, o reino milenar, não. A parábola era simplesmente, a parábola do samaritano era para responder o seguinte questionamento: qual é o meu próximo? Por isso que ela foi utilizada. Da mesma forma, essa parábola aqui, não só essa, mas outras parábolas que foram utilizadas anteriormente, estão dentro de um contexto das perguntas que Jesus está respondendo aos discípulos. Quando a destruição do templo vai acontecer? Qual o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, Jesus vai estar respondendo por meio de parábolas como será o cenário anterior à sua segunda vinda para a implantação do reino milenar, que dá início aí a uma nova fase. Então, esse ponto ele é muito importante para a compreensão do texto. O verso 1 continua: O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Bom, uma segunda verdade que nós devemos considerar aqui é que a palavra virgem, ela está associada não só a mulheres, mas também a homem. Então, é uma palavra que pode ser utilizada para homem ou para mulher. Porém, nós temos que entender que não é utilizada a palavra noiva, mas sim virgem aqui. Isso é muito interessante porque você vai notar que a noiva não se faz presente nessa parábola. Cadê a noiva? Não tem a noiva. Um outro ponto também a ser considerado é que Jesus, ele é o noivo e ele tem apenas uma noiva, ele não tem 10. A cultura judaica não aceitava o homem ter 10 noivas. Não, Jesus ele só tem uma noiva, que é a igreja dele. Então nós já começamos a entender sobre quem se trata essas 10 virgens aqui. Aí o texto diz que elas pegam as suas lâmpadas e elas saem a encontrar-se com o noivo. Aqui nós iremos precisar pontuar que existe aqui a ideia de, número 1, reino de Deus, a ideia da compreensão de esse reino de Deus, o reino dos céus, é um reino de natureza celestial, não é nos céus, mas é um reino que é na característica celestial. O segundo ponto é que também esse texto aqui ele está falando aí sobre essas 10 virgens que correspondem aí não são noivas, mas são 10 virgens que podem ser homens ou mulheres. Nós iremos entender melhor isso. E também ela sai ao encontro do noivo. O noivo vem, mas não tem a noiva. Note que não há menção da noiva. A noiva ela existe, mas ela não é mencionada aqui no texto. Isso vai nos ajudar a compreender. Falando aqui sobre o reino. Se você for para o verso 13, diz assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, aqui está associado o dia e a hora que o Senhor vem, que é o que o contexto vai nos indicar. Então, ele está falando sobre o Senhor Jesus voltar para implantar o reino. Então, esses pontos devem estar na nossa mente, no nosso coração.
Mas também o contexto histórico aqui, ele está utilizando a figura do casamento judaico. E o casamento judaico ele tinha 3 fases. E essas 3 fases estão associadas, estão bem claras aqui no próprio texto. Uma dessas fases, ou a terceira e última fase, estava associada a uma festa, um banquete que aconteceria, chamado de Ceia das Bodas. Nesse banquete, que era um banquete que ia celebrar ali o casamento já ocorrido, esse banquete, muitas pessoas eram convidadas a participarem desse banquete. Então, são amigas da noiva que são convidadas a participarem do banquete da noiva e do noivo. Na ocasião, já esposo e esposa. Que é o que fica evidente aqui. Essas 10 virgens não estão indo para o casamento delas, elas estão indo para o casamento de outra pessoa, do noivo que na ocasião está celebrando aí a sua festa, a festa dele. Isso aqui é muito interessante, deve ser considerado. Outro ponto também é que, se você observar, as 10 irão adormecer, mas quando o noivo vem, elas vão se acordar e elas vão levar, né, com seus azeites ali, elas vão ir de encontro ou tentar encontrar-se ao encontro do noivo. Só que você vai ver que as prudentes apenas é que entram para a festa, porque elas estavam com seu azeite, elas estavam ali preparadas. As demais que tinham ido comprar não entram, porque elas estavam desapercebidas. É interessante isso observar, porque o texto não pode estar falando de arrebatamento. Porque no dia do arrebatamento só sobe ao encontro do Senhor os salvos. Não faz sentido uma pessoa não salva chegar diante do Senhor e bater na porta no sentido de para ser arrebatado. Então, esse texto não estaria falando de arrebatamento. Então, sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre as pessoas que se converterem durante a tribulação, em especial Israel. Essas pessoas entrarão para a nossa festa, que na ocasião estaremos voltando com o Senhor Jesus Cristo, para celebrar essa festa no reino. Jesus prometeu uma ceia no reino. Ele falou que nós iríamos ceiar com ele no reino quando ele voltasse. Mas é interessante que Apocalipse 19, você pode verificar depois ali, verso 7 até o verso 11, vai descrever isso, fala que quando o Senhor Jesus voltar, lá fala assim, bem-aventurado aqueles que são convidados à ceia das bodas. Então note que pessoas serão convidadas a participarem da nossa festa, da festa do noivo, da festa da noiva, da nossa festa de casamento. Isso é muito importante ser considerado também. Então, sobre o que a parábola está falando? Sobre a necessidade de preparação dessas pessoas que estiverem ali no contexto anterior à segunda vinda de Cristo, ou seja, a tribulação. Essas pessoas deverão estar preparadas para que entrem ou não na nossa festa que será celebrada no reino, porque o texto está falando sobre o reino. É sobre isso que a parábola das 10 virgens está falando. Nada aqui está falando sobre arrebatamento da igreja ou existe alguma mensagem aqui direcionada à igreja. Agora, lógico, nós podemos aprender com o que está no texto, no sentido de aplicações. Nós podemos ver algumas realidades aqui e aplicar para nós, como, por exemplo, a necessidade de vigilância. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, Paulo fala que nós não somos como os da noite, nós somos da luz. Nós não dormimos como eles, nós estamos preparados porque somos da luz. Então há essa necessidade de vigilância, conforme o texto vai indicar. Sobre isso, eu quero fazer aqui algumas citações de 2 grandes teólogos na área da escatologia. O primeiro que eu quero citar aqui, falando sobre o tema, é o John Walvoord, no seu livro Todas as Profecias da Bíblia. Comentando sobre a parábola das 10 virgens, o John Walvoord ele diz assim: a terceira fase do casamento judaico tradicional era a festa que seguia, a qual podia durar vários dias, como foi ilustrada nas bodas de Caná da Galileia, em João capítulo 2. Aí o texto diz: apesar da figura do noivo e da noiva ser usada com mais frequência nas Escrituras, normalmente a Israel, também ela é utilizada para a igreja. Porém, a expressão relacionada a Israel muitas vezes trata Israel como a esposa, tendo sido já casada com Deus, conforme o que a palavra do Senhor vai nos indicar. A igreja que é tratada como noiva.
Porém, aqui nós não vemos a igreja presente. A noiva não aparece no texto. A ilustração usada aqui é uma referência aos convidados do casamento. Cada uma das 10 virgens pegou uma lamparina, mas só as 5 sábias levaram azeite extra em suas vasilhas. E aí ele vai descrevendo algumas verdades sobre isso. Comentando mais ainda, ele diz: o contexto não está falando sobre o arrebatamento da igreja. Não há justificativa para pensar isso, porque o contexto é inteiramente relacionado à segunda vinda de Cristo para estabelecer o reino. Jesus ainda não revelaria Jesus não havia revelado, não revelara qualquer verdade a respeito do rapto da noiva. Seria muito difícil, portanto, esperar que os seus discípulos entendessem a ilustração de uma verdade que ainda não fora revelada para eles. Também isso é significativo, que a noiva ela não é mencionada no texto, mas apenas o noivo. As 10 virgens não eram a noiva, mas os convidados do casamento, e isso se aplica, é claro, a os que estarão esperando o Senhor por ocasião da sua segunda vinda após a tribulação. Esse é o que o John Walvoord fala. Eu tenho agora o Manual de Escatologia, do J. Dwight Pentecostes. O Pentecostes, falando sobre isso, ele diz o seguinte, aqui na página 304. Ele diz: apesar do óleo ser um tipo do Espírito Santo, que ele está falando ali sobre o azeite, ele não é usado tão exclusivamente nesse contexto da era da igreja, já que haverá uma relação do Espírito Santo com os santos do período tribulacional, especialmente os que são suas testemunhas. Aí ele diz: na parábola, não só as prudentes, mas também as nécias que estavam destinadas ao julgamento foram ao encontro do noivo. Aí ele diz: isso não poderia retratar o arrebatamento, pois nenhuma pessoa não salva sairia ao seu encontro naquela hora, no dia do arrebatamento. O termo choro e ranger de dentes, de Mateus 25, verso 30, é usado em todas as outras ocorrências que se referem a Israel nos evangelhos. E aí ele vai citar Mateus 8, Mateus 13, verso 42, verso 50, Mateus 22, verso 13 também, e outros textos. Aí ele diz ainda, e parece referir-se também o texto aqui a Israel e não à igreja. Em Apocalipse 19, versos 7 ao 16, eu citei esse texto para vocês, o banquete segue-se ao casamento em si. Lucas 12, versos 35 ao 36, parece insinuar que, enquanto as bodas ocorrerem no céu, o banquete acontecerá na terra. Essa parábola, então, descreveria a vinda do noivo e da noiva e do noivo, né, juntamente com sua noiva, para a terra, ainda que a noiva não seja mencionada, para a festa de casamento, para o banquete. E as 5 virgens prudentes serão aceitas e as nécias serão excluídas. Passarão ali pelo julgamento após a segunda vinda de Cristo. Portanto, queridos, para o nosso esclarecimento, essa passagem das 10 virgens não fala sobre a igreja. A parábola das 10 virgens fala sobre a necessidade de vigilância e de estarem preparados aqueles que estiverem ali por ocasião da segunda vinda, vivendo anteriormente ali, ou seja, no contexto da tribulação, em especial a nação de Israel. Alguns pontos aqui ainda devem ser considerados. Por exemplo, se nós observarmos o texto de uma forma mais detalhada, nós notaremos que não há menção da igreja, primeiro ponto. Outra verdade, o texto fala sobre o reino, o texto fala sobre a volta do Senhor para implantar o reino. Outra verdade, aqui diz que pessoas irão comprar azeite para depois voltar, né, as 5 nécias, as 5 virgens nécias, e bater na porta. Isso não faria sentido em relação ao arrebatamento da igreja. E também o texto está dentro de um contexto do casamento judaico, conforme já falado aqui. Então, para que fique esclarecido, essa parábola das 10 virgens
não fala da igreja do Senhor Jesus Cristo, nem tampouco de arrebatamento. Ela é uma parábola que está dentro de um outro contexto, de um outro cenário, conforme já descrito aqui. Ela está falando sobre o reino dos céus será. E então fala de virgens que estarão indo ao encontro do noivo que está vindo. Então, fala da vinda do noivo para implantar o reino. E na ocasião do reino, haverá a celebração das bodas do Cordeiro, ou da festa das bodas, né? As bodas já teriam ocorrido antes, mas a festa ocorrerá no reino. Eu gosto de utilizar a seguinte figura. É como acontece em um grande casamento. Muitos casais casam na igreja, mas a festa é celebrada em um salão, em um lugar de festas alugado. O nosso casamento com Cristo será nos céus, mas a festa será aqui no reino. E os judeus prudentes serão convidados para a nossa festa. E só vai vir aqueles que têm a presença do Senhor, aqueles que se converterem ao Senhor. Os que não se converterem não poderão entrar, participar da nossa festa, pois no reino milenar só entrará salvos. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Eu espero que tenha esclarecido mais sobre essa importante parábola. Até mais.